Oi gente, tudo bem? O canal Escola Nossa de Cada Dia hoje vai falar um pouco sobre a questão de cotas, de racismo, não é? Porque sempre que tem um momento, o período do vestibular, essa questão, essa situação aparece, né? É incrível, a cada ano as pessoas acabam discutindo essa questão. O que eu percebo? Essa questão ela fica sendo discutida, mas ela não é aprofundada. Né? As pessoas conversam o que é a favor, o que é contra esta situação, o que é positivo, o que é negativo nisso tudo, mas eu acho que o caminho para pensar essa questão de forma mais profunda e de forma mais elaborada é, por exemplo, pensar a questão da integração do negro à sociedade de classes. Nós temos muitos documentos históricos, nós temos aí uma vasta literatura que mostra que esta questão de integração do negro à sociedade de classes, no caso 1888, 13 de maio, quando acabou o período aí da escravização, como que esse processo de integração desta população, né, que era uma população escravizada e passou a integrar a sociedade. Muito bem, então eu tenho muitos escravos no país, né, muita gente escravizada, trabalhando, etc. Libertei essas pessoas, houve a libertação dessas pessoas. E o que aconteceu? Como que elas foram integradas à sociedade? Não é? Como que esses espaços sociais foram incorporando a presença do negro à sociedade? Então, nós sabemos que não foi um processo tranquilo. Nós sabemos que a política pública que foi elaborada para construir o projeto de nação foi uma política pública que, de alguma maneira, organizou o Estado-nação, preparou o país, não é? Para caminhar a partir de das legislações elaboradas. E nós percebemos que sempre a questão do negro que foi liberto, 1878, 13 de maio, não foi o bastante discutida. Né? O país foi desenvolvendo, as coisas foram acontecendo, as classes foram se organizando e a população negra ela foi, de alguma maneira, procurando o seu espaço. Por outro lado, ainda a política pública não conseguiu, lá atrás, incorporar as medidas necessárias para que este negro liberto fosse integrado à sociedade de classes. Por que isso? Não é? É importante observar que no século XIX, algumas questões, não é, estavam já estabelecidas. Os ex-escravos, os escravizados, os ex-escravos, eles estavam como excluídos, não é? Então, chegou lá, 13 de maio, 1888, libertação, eles foram para as margens da cidade, eles foram procurar alguma maneira para conseguir se manter, sobreviver, etc. E hoje nós vemos que existe muita coisa que é bem parecida, não é, com o período do século XIX. Por exemplo, hoje, se você olhar para os lugares de exclusão, se você olhar, não é, para a questão das periferias, o que você vai perceber? Que existe um grande número de pessoas negras ainda buscando legitimar o seu espaço na sociedade, tá certo? Tem muita gente buscando, trabalhando, se colocando, mas ainda a fotografia, a figura é a mesma. Se nós voltarmos lá para o século XIX, você vai ver que os agrupamentos de negros, né, na sociedade, eles estavam sempre nos locais afastados, locais de exclusão. É claro que hoje essa questão avançou de alguma maneira, nós temos visto um crescimento, né? Nós temos visto mudanças na questão da sociedade, mas nós não podemos esquecer que a discussão da integração do negro à sociedade de classes, ela não acabou, ela não terminou, né? Porque ainda você tem um grande número de negros e mestiços
tá? É importante lembrar isso também. Tem os negros e mestiços que estão ainda brigando, né? Estão ainda buscando para encontrar o seu local na sociedade, e isso é importante porque, mais do que observar e questionar, é importante lembrar que existe uma população negra que está resistindo. E eu estou dizendo resistindo do ponto de vista intelectual. As pessoas estão indo estudar, as pessoas estão indo trabalhar para, com isso, abrir o espaço e buscar o que é de direito na sociedade. Tá certo? É uma boa educação, é um trabalho, mas isso ainda está bastante difícil, não é? É importante lembrar que existe uma população negra aí que, com uma mão, ela batalha, ela luta, e na outra mão ela carrega um livro, tá? Então isso é importante porque não existe na vida das pessoas que estão buscando o seu espaço na sociedade um conformismo, como eu posso dizer, a pessoa fica sempre chorando, buscando, esperando do governo, tá? Isso não é verdade. Existe aí um grupo que está trabalhando, que está buscando muito, protestando sim, buscando sim, se apresentando sim, e, como eu havia dito, também estudando, trabalhando, buscando seu espaço a cada dia, tá certo? E é importante lembrar que após, vamos ver aí, 130, não é? 120, 130 anos de libertação, ainda muita coisa não está esclarecida, não é? Muita coisa ainda não está resolvida do ponto de vista da formação, né, da identidade nacional. A formação da identidade nacional brasileira, ela ainda está precisando ser discutida, está precisando ser revisitada, tá certo? Porque hoje, quando você tem a mestiçagem, que é a maioria do povo brasileiro, a maioria de nós somos mestiços, negros mestiços, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque nós não podemos mais ter vergonha da nossa identidade, nós não podemos mais enxergar apenas o que nos separa, e precisamos olhar o que nos une, tá certo? Porque hoje, quando o aluno me pergunta, né, professor, o que você acha de cotas? Eu percebo que essa discussão ela não foi feita de maneira adequada. Porque quando você busca o projeto de nação, quando você busca a formação da identidade nacional, você vai perceber como cada um dos atores dentro deste cenário vai sendo construído, tá? Então é importante, na medida que você faz o resgate histórico, você perceber como que foi a construção de cada sujeito social dentro dos espaços sociais, que hoje nós chamamos aí Brasil, né? Então, quando você persegue o caminho, né, lá de trás e vem até os nossos dias, você vai conseguindo localizar esses atores e percebe a posição de cada um e como que esses atores dialogam dentro do espaço brasileiro, como que esses atores acabam se relacionando, não é? Então, à medida que você vai percebendo a posição de cada um desses atores, você vê que a resposta para a pergunta cotas a favor ou contra, ela vai sendo respondida naturalmente, tá? E você vai percebendo como que as coisas precisam ser retomadas para pensar o Brasil. Porque quando você pensa a questão negra, você não está pensando o negro, você está pensando o Brasil, você está pensando a mestiçagem, tá certo? É importantíssimo isso, tá bom? Isso então, gente, é o que eu penso acerca do tema cotas, do tema racismo. Eu penso que nós precisamos discutir mais um pouco esse tema a partir da formação da nossa identidade nacional e do processo de nação. Então, quando você começa
a falar de projeto de nação, de identidade nacional, você vai conseguir localizar um pouco das suas perguntas sobre racismo, né, e sobre a questão de cotas sendo respondidas, tá bom? Eu acho importante sempre pensar que a população negra no Brasil hoje é uma população renovada, é uma população que está caminhando, está indo à frente, não é? Você vê bastante movimento de negros ocupando alguns lugares de poder, não é? Você vê negros pouco a pouco mais presentes na sociedade, e isso é um grito de protesto também, não é? Quando você tem as pessoas negras vencendo, subindo socialmente, isso é resultado de luta, de trabalho, não é? Então é importantíssimo lembrar que antes de discutir cotas ou racismo, é importante perceber qual é o caminho que o Brasil desenhou no processo de formação da identidade nacional e na estrutura de nação. Tá bom, gente? É um tema mais complexo, é importante discutir. Então, muito obrigado você que acompanha, você que participa aí do canal, né? Pode fazer aí suas críticas, mandar também alguma sugestão de leitura, mandar alguma sugestão também para que possamos discutir aqui no canal, tá bom? Você vê aí, né, esse vídeo um pouco mais longo, mas foi necessário mesmo, viu, gente? Deus abençoe a todos aí, valeu. Gente, próxima semana mais um vídeo no canal, tá bom? Valeu, tchau, tchau, pessoal, até mais.